vocês da minha história, de como surgiu a ideia do nosso ateliê. As pessoas elas sempre me perguntam o porquê do nome, o ateliê A Berinjela Bolo, que não tem nada a ver com bolo, não tem nada a ver com doce. E eu costumo sempre responder que berinjela também ela pode ser doce, mas tem uma história por trás desse nome, que reflete muito a minha história como pessoa e a história da minha família. Quando eu decidi começar a trabalhar com bolo, me surgiu várias ideias de nomes. Eu pensava em colocar nomes como Angel Cakes, Angélica Bolos, algo que relacionasse o meu sobrenome, né? Pensei no G&G Bolos Caseiros, que traz a ideia do meu sobrenome, né? Que é Gabriel, e os Gerais, que vem do sobrenome do meu marido, porque eu queria que fosse algo que remetesse família, né? Que tivesse uma coisa relacionada com algo pessoal, porque a ideia do ateliê que eu sempre quis foi que trouxesse essa representatividade familiar para os bolos que eu iria produzir. Então foi um longo tempo para poder decidir como que eu queria colocar esse nome, como que eu iria trazer essa minha essência para os bolos que eu iria estar produzindo, que eu iria estar fazendo com muito carinho, com muito amor. E um certo dia, voltando de um curso que eu estava fazendo de circular, e eu passei por uma loja que chamava Citronella. E eu achei muito interessante a ideia do nome, até mesmo porque ela era uma loja de roupas, e tinha o nome Citronella. E a hora que a gente ouve esse nome, a gente fica imaginando assim, nossa, uma loja de essências, uma loja de perfume, mas você nunca fica imaginando que seria uma loja de roupa. E isso me chamou a atenção. Eu achei bacana, porque não tinha nada a ver com roupa, Citronella roupas. Só que você fica curioso para saber o porquê, né? E o que se remete a isso, né? Você ter aquele interesse para você buscar o porquê daquela ideia. E então eu cheguei em casa, comecei a pensar, falei assim, como que eu vou colocar um nome no meu ateliê? E aí eu lembrei da história dos meus pais. Eu queria que o meu ateliê ele lembrasse muito da minha infância, dos bolos caseiros que a minha mãe fazia. Justamente a ideia de montar um ateliê artesanal foi justamente por conta disso, para poder manter essa coisa tão familiar minha, dos bolos caseiros que a minha mãe fazia, que eram tão importantes, que foram tão importantes na minha vida. E aí veio a história dos meus pais, que a minha mãe, ela era negra, né? Minha mãe faleceu em 2019, e a minha mãe ela era negra, de descendente indígena e africana, e meu pai de descendência alemã, né? Então era uma mulher negra com um homem branco de olhos azuis. E a minha mãe e meu pai, eles demoraram 3 anos para começar a namorar. A minha mãe, ela trabalhava como faxineira, mas ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, sempre gostava de se vestir muito bem. E sempre que ela voltava do trabalho, ela tinha o costume de passar por uma pracinha e muitas vezes o meu pai estava ali, então ele paquerava ela. E ela amava usar roupas de tom lilás, de tom laranjas e de tom rosas, por sinal o nome dela era Rosa, e ela adorava muito utilizar cores nesse tom. E meu pai, eles brigaram por 3 anos, até começarem a namorar, e ele apelidou ela de Berinjela, porque ela era negra e utilizava roupas em tom lilás. E no começo isso era uma forma de implicância, uma forma de provocá-la, mas logo depois dos 3 anos eles começaram a namorar, se casaram, e isso se tornou, né, um apelido carinhoso entre eles, né? E na minha infância, muitas vezes eu vi o meu pai chamando ela de Berinjela, e eu percebia que isso era uma forma carinhosa dele se expressar com ela. E como eu queria que essa ideia do ateliê ela fosse muito familiar,
até mesmo porque parte de todas as receitas que nós produzimos vem dela, vem daquilo que ela produzia, daquilo que ela fazia comigo na infância, os bolos que ela fazia quando eu chegava da escola, os meus bolos de aniversário, que apesar das dificuldades que a gente tinha, né, eu venho de família simples, mas ela nunca deixou de fazer os meus bolos de aniversário, e aquilo sempre foi um evento, né? Eu era filha única, né? Sou filha única, e isso sempre foi um evento para ela, produzir os bolos do meu aniversário, e os bolos caseiros que eram tão deliciosos no fim da tarde quando eu chegava da escola, ou quando ela tinha uma briga com o meu pai e ela fazia um bolo de laranja ou um bolo de limão, que era uma forma de pedir desculpa quando ele chegava do trabalho, sempre tinha aquele bolinho com o café que ele gostava. Então eu queria trazer essa ideia, eu queria trazer esse sentimento de família, esse amor em se compartilhar um bolo caseiro, um bolo com as pessoas que você ama. Então eu tive a ideia de colocar o nome Ateliê Berinjela Bolos. Foi uma homenagem a ela, e graças a Deus ela teve a oportunidade de ver o início dessa história, o início dessa ideia do ateliê. Infelizmente ela não conseguiu chegar a ver, né, a minha cozinha pronta, e toda essa trajetória bonita que a gente está tendo nesses 4 anos, né? A minha mãe, ela tinha um sonho que ela falava que ela queria ter uma filha professora. E como a nossa vida ela sempre foi muito difícil, esse sonho ele foi ficando distante, porque chegou uma fase da minha vida, eu tive que trabalhar e eu não tinha como fazer concluir os meus estudos, né? Concluir a fase normal, né? Até o terceiro colegial, e eu tive que parar minha faculdade porque foi uma fase que ela ficou doente, foi quando ela começou a ficar doente e eu tinha que trabalhar para poder ajudar em casa. Então esse sonho ele ficou meio que interrompido. E depois de quase 15 anos que eu tive condições de voltar a estudar. E na época eu trabalhava como fotógrafa, e nesse período a vida modificou de uma forma muito gigantesca. Meu marido ficou doente, a minha mãe ficou doente, eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar de ambos. E foi aí onde que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, e foi onde que eu falei assim, não, agora eu vou fazer o que eu gosto, né, que é cozinhar, que é fazer doce. Porque eu sempre tive na minha vida, na minha infância, essa coisa, quando havia alguma coisa triste, quando ela brigava com meu pai, quando acontecia alguma coisa na nossa família, apesar das dificuldades que a gente tinha, nunca faltou um açúcar, uma farinha, um ovo em casa, então ela sempre fazia, como ela chamava, o bolo de bolo, que ela tinha o costume de falar, né, dos bolos de bolo, bolo tudo, porque misturava aquilo que ela tinha dentro de casa, ela fazia e ficava muito saboroso, ficava muito gostoso, e a gente sentava na mesa, a gente tomava um café e comia aquele pedaço de bolo, e a alegria voltava na nossa vida, naqueles instantes ali. Parecia que os problemas, as dificuldades, as brigas, elas sumiam naquele momento em que a gente sentava para partilhar um pedaço de bolo. E eu comecei a fazer os bolos caseiros, inicialmente comecei com amigos, fazer os bolos caseiros, e logo em seguida começou a vir os pedidos, e aí surgiu a ideia do ateliê, e ela foi crescendo, e foi quando eu tive a oportunidade de fazer um curso e me especializar como confeiteira, né, como doceira, como confeiteira. Ela faleceu, infelizmente, 4 meses antes da minha formatura. Ela não pôde me ver formada, mas eu sei de onde ela estiver. Ela viu isso, ela viu esse sonho realizado. E agora a gente inicia uma nova etapa no nosso ateliê, que é a ideia de poder trazer para outras pessoas esse conhecimento de vivência, de vida, de amor, em poder transmitir, em poder ensinar um pouquinho daquilo que eu aprendi e aquilo que eu ainda tenho muito a aprender. Então a gente está iniciando um canal no YouTube, a gente está trazendo o curso de bolos caseiros, que logo, se Deus quiser, já vai estar por aí, vocês fiquem atentos.
atentos no nosso canal, no nosso Instagram, que logo logo vai estar surgindo o nosso curso, para trazer justamente essa ideia de bolo caseiro, essa ideia de amor, porque confeitaria é amor. Eu sempre coloco na minha vida, né, que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que amar. Porque quando a gente coloca um pouquinho de amor na nossa história, naquilo que a gente faz, não tem aonde errar. Então, todos os bolos que eu fiz até hoje, seja bolo caseiro, seja bolo de festa, eles contam a história das pessoas que encomendam eles. Eu procuro conhecer os meus clientes, eu procuro conhecer um pouquinho da história deles, para poder transmitir naquilo que eu estou produzindo o sentimento e a importância que aquele bolo vai trazer no momento em que você vai estar apreciando. Então essa é a nossa história, é um pouquinho para vocês conhecerem de como surgiu esse nome, né? Foi uma homenagem muito querida à minha mãe, Ateliê Berinjela Bolos, para minha eterna berinjela, a Dona Rosa.